Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli, compondo a equipe do Fogart, e está comigo o Fábio Goldbach. Nesse episódio, nós vamos falar sobre termoablação para o tratamento de varizes, utilizando o novo dispositivo Real Closure. E para conversar com o time, nós trouxemos o Dr. Fábio Rossi, que é preceptor do programa de residência médica e professor da pós-graduação do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, aqui de São Paulo. Possui doutorado e pós-doutorado também pelo Dante, assim como pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. E ele é também o idealizador do Real Closure. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer. A gente ficou de fazer isso várias vezes no passado, mas essa agenda maluca que é aqui em São Paulo, né? Infelizmente, não deu para vir, né? Eu conheço vocês aí de longa data, né? Todos foram residentes lá no Dante, né? Excelentes residentes, né? E parabenizo vocês pelo podcast, né? Que já é uma tradição dentro da nossa especialidade, na realidade um vídeo podcast, né? Então, um grande prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar desse device que é uma grande novidade, né? E vou falar para vocês porque que é uma grande revolução também no tratamento das varizes aí dos membros inferiores. É uma honra para nós te receber aqui também, doutor. E para quem não sabe, o Dr. Fábio foi nosso preceptor no Dante e o Goldbach aqui foi meu R+. Então, essa é a jornada, né? Tem boas histórias cirúrgicas aí. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Obrigado, chefe, por estar aqui com a gente. Como você falou, a gente está tentando te arrastar aqui para o podcast tem um bom tempo já. Mas a tua agenda realmente não permitiu, mas finalmente a gente conseguiu te trazer em momento oportuno, falar de um assunto, uma novidade, que eu acho que vai fazer parte da realidade de todo mundo daqui para frente. Então, está muito contente que você está aqui com a gente. Cara, Obrigado. Tu lembra das quartas cirúrgicas do Dr. Fábio lá no Dante? Tudo que a gente sabe de doença venosa, não é? Não, tratamento começava às 2h, mas que horas que acabava? Acho que depois do quinto meitânio, a gente dava para pensar em... Ia longe, né, doutor? Em pedir o jantar para fazer o sexto depois. É verdade. Cara, bons tempos, né? Na hora dói, assim, você cansa, né? Mas é como te forja isso, né? Pra vida toda. Quantos assim, introdutores você tirava numa quarta tarde, Arthur? Os venosos eram muitos, mas eram menos traumáticos. Os arteriais eram... mas era trabalhoso. Bons né? tempos. Com certeza. Bom, rapidamente aqui falando do nosso patrocinador, se você vai prestar prova de título, você tem que conhecer o material do curso Bizu, que tem preparatório para angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler, cirurgia cardíaca, cirurgia endovascular e também cardiologia, tá bom? www.cursobizu.com.br. Ô, doutor Fábio, você, assim, é um nome expressivo, né, na cirurgia endovenosa e agora está trazendo um dispositivo novo para o mercado que, putz, por ser nacional, nos deixa orgulhoso pra caramba, assim, né? É muito massa ver inovação no Brasil. Mas para a turma que não te conhece ainda, a gente queria que você colocasse um pouco da sua trajetória acadêmica e quais foram os passos principais para se tornar chefe de uma instituição como o Dante. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? A minha formação médica começou na Faculdade de Medicina de Santos, né? AFSEMES. Aí eu saí de lá, eu fui para o Santa Marcelina fazer cirurgia geral. Fui para fora, antes, quando eu saí da faculdade, eu fui para fora, para Chicago, fazer os STEPS. Aí acabei passando, mas eu amarelei, voltei para o Brasil, porque eu não sei se vocês sabem, né? Infelizmente, a residência de cirurgia geral fora não é reconhecida no nosso país, e eu não tinha muita intenção de ficar fora. Então, acabei voltando, né? Fazendo Santa Marcelina. Saí do Santa, fui para o Dante, fiz toda a minha formação lá, tanto de cirurgia vascular como endovascular. Terminando, aí eu fui fazer um fellow no Frank Vitt, no Montefiore, né, lá no Bronx, em Nova York. Era para ficar 2 anos, acabei voltando também porque apareceu o concurso, né, lá no Dante. Se eu não voltasse, eu ia perder. Então, aí fiz o doutorado, né, o pós-doutorado no programa USP e DPC. E aí eu fui convidado para participar, né, do corpo de professor associado do programa de pós-graduação. E dentro desse programa eu coordeno uma disciplina que é Tecnologia e Inovação Extracardíaca, que é desse programa USP-DPC também.
E além disso, né, a gente faz o consultório, e dentro do consultório agora a gente tem um centro de pesquisa, que chama CPTEM, tem o Instituto Venoso, tem o curso e mentoria Endovênus, né, que a gente também, que está no primeiro ano agora, que tem assim, uns 10 alunos já, que está bem legal. E desde sempre, né, sempre fui envolvido desde a época da faculdade, com técnica, fui monitor de técnica cirúrgica, aí depois acabei me envolvendo com pesquisa, que é minha paixão. Então a gente está nessa pegada aí desde sempre, né, e dentro desse processo, a gente está trazendo para vocês essa novidade que é o Real Closure, né? Doutor Fábio, conta pra gente. Eu estava no Dante ainda quando você estava fazendo os primeiros casos, não os primeiros casos, mas quando você estava produzindo os casos depois das publicações. Como que foi a ideia do Real Closure? De onde isso veio? Com qual motivação? Bom, Fábio, assim, a ideia foi da gente poder ter um device, né, que a gente pudesse fazer o tratamento das varizes dos membros inferiores por termoablação nos pacientes do SUS. Né? Esse trabalho começou há quase 20 anos atrás, né, naquela época, e ainda hoje, né, no SUS, a gente não tem acesso aos catéteres, seja de laser, de radiofrequência, para termoablação. O catéter, inicialmente, ele foi desenvolvido para fazer embolização no trauma arterial, né, em substituto à mola, né, mas a gente acabou, né, vendo que se ele funcionava para ocluir a artéria, né, ele iria funcionar também para safena incompetente, que existe muito mais casos de safena incompetente do que trauma arterial. E aí a gente lá no setor de bioengenharia do Dante, naquela época o professor Adib era até vivo. Que ano que era isso? Putz, 2008, 2007, 2008, que quando começamos a fazer esse trabalho. Já a motivação original foi reduzir o custo e tornar mais acessível. A gente não tinha acesso, né, a esse tipo de tratamento, então, como a gente tinha esse device, né, mesmo que fosse o modelo inicial, e que a gente via que a gente conseguia provocar a oclusão do vaso, então a gente começou a estudar isso, e aí a gente foi para a bioengenharia, lá na bancada, né, com o pessoal lá da engenharia, a gente tinha aquele grupo de pagode, né, o Samba Coração, tinha vários componentes, vários componentes do grupo que participavam da bioengenharia, então começou com uma brincadeira, a gente ia na bancada, pegava fio de aço inoxidável, que a gente tinha muito lá por causa da técnica experimental, né, e a gente fez um fuso, né, um modelinho experimental, e aí a gente começou a investigar. A primeira publicação, né, foi em 2011, na Acta Cirúrgica, que é uma revista nacional que tem bastante prestígio na área de cirurgia experimental, do Dr. Saul Goldenberg, que é da Paulista. E aí a gente publicou esse estudo, a gente pegava a pata da vaca dianteira, dissecava a safena, colocava esse modelo dentro, dividia a safena em 5 segmentos, a gente colocava esse device dentro da safena e aplicava níveis de energia, né, diferentes para ver se a gente conseguia controlar, né, a eletrocauterização da safena. Para a gente ter também mais ou menos uma ideia qual que era a energia que a gente ia precisar usar para poder obter esse efeito. Esse foi o primeiro estudo. Aí a gente já sabia mais ou menos quanto que era essa energia. Aí a gente foi para um segundo estudo que foi publicado em 2012, se eu não me engano, no JVB, no Jornal Vascular Brasileiro, que a gente pegava, antes de fazer a safenectomia, colocava esse modelinho na crossa, né, na junção safeno-femoral, antes de fazer a flebstração, a gente randomizava numa tabela, a gente fazia essa randomização variando a potência e o tempo de aplicação, pegava esse fragmento e mandava para o estudo anatomopatológico de uma maneira cega, né? A doutora Mabel Zamorano, que fazia análises clínicas, os estudos anatomopatológicos lá, não sabia, e aí a gente investigava o efeito, né, esperado, que a gente divide em 2 grupos, um que destruísse a íntima e a média, e o outro a íntima média adventícia. A gente queria o primeiro grupo. Então, a gente fez esse estudo, foi publicado,
e a gente já tinha uma ideia também agora de qual que era a energia necessária e qual que era a potência e qual que era o tempo de aplicação. E a gente sabia até qual que era a melhor energia para chegar na íntima e na média e não na adventista, que a gente tinha a preocupação de não lesar os tecidos adjacentes. Aí, em 2014, a gente publicou uma subanálise desse estudo, agora já investigando qual que era a melhor associação, né, da potência e do tempo, e também se fatores... Doutor Fábio, você está falando de energia, acho que nem todo mundo sabe. A simplicidade do dispositivo é que a energia vem de um eletrocautério. Do bisturi elétrico, do equipamento gerador do bisturi elétrico, né? A gente usa... Conecta o dispositivo no bisturi elétrico e na caneta do bisturi elétrico. A gente está com o dispositivo aqui na mesa. Se você está vendo pelo YouTube, você vai conseguir ver aqui, o Dr. Fábio vai mostrar. Se você está pelo Spotify, aí eu vou narrar aqui para você, o Dr. Fábio me ajuda. Então, a função do dispositivo é fazer a ablação das safenas, né? Isso. Esse aqui já é o dispositivo, né, já bem trabalhado. Isso aqui depois eu vou falar para vocês, explicar direitinho como foi todo esse processo. Mas nesse trabalho, o que a gente fazia? A gente colocava, né, o catéter, né, na safena e aí conectava a outra extremidade, né, na caneta do bisturi elétrico e variava, né, a potência, lá, mexia lá na potência e no tempo, e a gente determinou, né, qual que seria a potência e o tempo que a gente conseguiria destruir o endotélio e a média e não chegasse na adventice. Então, só para eu descrever aqui, doutor, é um fio de aço inoxidável, é um fio de aço inoxidável protegido por um catéter, pelo polímero, e aí você pode avançar ou retrair o dispositivo de contato com a veia. A cabeça dele entra para dentro do catéter, né? E a passagem de corrente, ela se faz quando a gente faz o pullback no catéter, o fuso, né, que a gente considera o eletrodo, ele se arma e entra em contato com a parede da safena. Qual que é o diâmetro desse fuso, dessa cabeça? 1,2 centímetros. 12 milímetros. E aí a passagem da corrente, ela se faz do interior para o exterior, ao contrário do que quando a gente usa o bisturi elétrico, que é do exterior para o interior. Então fecha a corrente, nessa passagem da corrente ela causa esse processo aí de eletrocoagulação, que a gente chama. E o paciente está com a placa na perna. Com placa, é como se fosse uma caneta, a gente fosse usar o bisturi de uma forma geral. E daí na outra extremidade você simplesmente puxa a ponta da caneta do bisturi e conecta no dispositivo e aciona a cauterização ou corte. A gente cauterização. Coagulação, né? A gente tem no bisturi elétrico os dois botões, né? Corte e coagulação, a gente aperta. É exatamente, Arthur, a mesma coisa que a gente faz se a gente estivesse funcionando o bisturi elétrico de fora. Na pele do paciente, né? No coagulação. E essa caneta é essa universal, que eu encontro em qualquer hospital. Qualquer hospital, né? O dispositivo, bisturi... a máquina, o gerador também. Qualquer bisturi elétrico funciona. Então permite que você faça num hospital de pequeno porte, onde você tiver. Consultório, tendo um aparelhinho lá, gerador, né, de bisturi elétrico convencional, e uma caneta você pode usar. Antes de entrar na parte de indicação e na parte técnica, que vai ser muito importante, vamos falar dos estudos. Você estava falando de tudo que foi feito para validar o uso do dispositivo. Teve algum trial importante? Então, aí depois que a gente definiu, né, qual que era a energia e a gente sabia que ele era seguro, aí a gente fez o trial, que foi a tese de doutoramento da Camila Betelli, que você conheceu muito bem, que a gente comparou, foi um estudo randomizado, duplo cego, que a gente comparou o Real Closure com o Closure Fast. Né? Então, a gente randomizava, né, os pacientes e submetia ao tratamento com os dois devices e a gente comparava até 6 meses. Nesse estudo, que a gente fez com o projeto FAPESP, né, com incentivo de pesquisa regular da FAPESP, a gente ganhou vários prêmios, né? A Camilinha ganhou tanto aqui no Brasil como fora, e foi um estudo super bacana que a gente mostrou que o catéter ele tinha a mesma segurança, né, a eficácia do Closure Fast, que era o padrão ouro de tratamento na época, né? Validou frequência. Como não inferioridade. Como não inferioridade, exatamente. E
Uma coisa interessante desse trabalho, né, que daí onde saiu a ideia do nome Real Closure, né, é que quando a gente avaliava no intraoperatório os resultados imediatos, né, o Real Closure, como a gente fazia o tempo inteiro avaliando com ultrassom e a gente via o efeito dele, então a gente via que realmente no intraoperatório o índice de oclusão foi até maior do que o da radiofrequência, né, do Closure Fast. Mas depois, com até 6 meses, eles se equivaleram, né, mas um dado interessante do catéter, né. Aí depois a gente fez, agora, a gente publicou no Journal of Vascular Surgery em 2025, agora no começo do ano, o resultado a longo prazo, com mais de 5 anos, né, e também os dois devices, eles têm o mesmo resultado em termos de índice de oclusão, de melhora de qualidade de vida, de sintomas, e até o nosso foi um pouquinho mais eficaz no quesito de oclusão com 5 anos de segmento. Comparando sempre com a radiofrequência. Comparando com a radiofrequência. Então a gente ficou super feliz, com né? certeza. Porque agora a gente tem um dispositivo, né, nacional e a gente espera muito que a gente consiga, né, democratizar, né, o tipo de tratamento que é a termoablação para a população brasileira, né? Cara, é muito nobre isso, né? Você conseguir tratar o paciente que é mais carente com o que tem de melhor no mercado, né? Evitar essa fenectomia, que é puta agressiva. E eu tenho certeza que é custo efetivo isso daí para o SUS. Porque essa fené, ela é agressiva, tem recorrência, tem complicação, infecção inguinal, aí sangra, hematoma. Então, se for pôr na balança, talvez faça Eu todo acho que sentido. também em relação ao tempo de permanência do paciente Com em sala, certeza, né? A gente reduz muito, né? Até no intra-hospitalar, né? É totalmente ambulatorial, faz e vai embora caminhando. Sim, a hora que a gente entrar assim no assunto das características, né? Aí eu vou mostrar para vocês qual que é a nossa ideia, né? Porque, por exemplo, hoje no SUS a gente faz muito paciente tratamento com espuma, né? E a espuma é um tratamento super eficaz, mas ele tem um índice de recidiva, de recanalização, né, maior do que a termoablação, né? Então, se a gente conseguir colocar isso também nos pacientes SUS, né, eu tenho certeza que a gente vai diminuir a necessidade de reintervenções, né? Então, a gente está trabalhando também com isso agora. Doutor Fábio, comparando com laser ou com radiofrequência, a indicação é a mesma, tá? E uma outra coisa, quais veias podem ser tratadas com o Real Closure? Perfeito, obrigado pela pergunta. Né, as indicações são exatamente as mesmas, é um catéter de termoablação. A única diferença é a fonte de energia, né? Que não, o laser todo mundo conhece, a radiofrequência também, e o eletrocoagulador ele usa para termoablação a passagem da corrente elétrica, né? Tendo como gerador o equipamento de bisturi elétrico. Todos os passos, né, desde a punção, subida do catéter, posicionamento, termoablação, é exatamente igual aos outros catéteres, né? E então as indicações não mudam muito, né? E nem a técnica. Eu acho, assim, você tem a opção de fazer com entumecimento ou não, né? Dependendo das características anatômicas, hemodinâmicas e também do ambiente onde você está fazendo o procedimento. Por exemplo, se você for fazer como a gente faz muito no SUS, né? Porque no Brasil ainda a gente tem aquela cultura de tratar as varizes, né? Assim, todas as varizes no mesmo procedimento, e no SUS a gente faz muito hack ainda, né? Aí não precisa fazer, né, entumecimento, e aí isso agiliza o procedimento. E uma outra coisa interessante é que durante todo o desenvolvimento do catéter, né, também houve o desenvolvimento da técnica de aplicação de espuma de polidocanol, que aqui no Brasil a gente, né, faz muito, e de uma forma até não esperada mas natural, a gente começou a usar, né, esse porte lateral da válvula em Y, que a gente tem na extremidade do catéter, para infusão de espuma de polidocanol. Então, hoje, a gente considera esse catéter um catéter híbrido, que é um avanço, né? A gente não tem outro catéter que tem essas características,
no mercado, que possibilita, além da termoablação, a gente também fazer a injeção da espuma de forma endovenosa. Então, a gente tem feito, né, algumas variações da técnica, por exemplo, né, em alguns casos, a gente tem feito punção na região da crosta, invertendo, né, o processo, navegando ecoguiado o catéter até para dentro da boca da tributária, né, incompetente. E aí, a gente dentro, com o catéter dentro, a gente pode injetar tanto espuma nessa tributária incompetente e também naquele cluster de varizes que acaba se comunicando porque é incompetente. E também a gente pode usar, né, a termoablação, né, dessa tributária. Então, a gente tem feito isso e é bem bacana porque a gente acaba tendo... porque, assim, o que a gente tem hoje de técnica para fazer isso, né? Então, a gente pode puncionar depois as varizes, né, superficiais. Qual que é o perfil do catéter? É 6F. 6F. E ele é bem maleável, não é um catéter diagnóstico, né, reto. Tem uma marcação também aqui, né, que a gente pode... Eu já fiz alguns casos na hemodinâmica. Ah, que maneiro. Porque você consegue injetar contraste, aqui você entra dentro da tributária, injeta, você vê o volume, é bem bacana fazer na hemodinâmica também. E aí a gente vê muito bem, né, a ponta dele, porque é marcado, e a cesta também é super radiopaca, dá para fazer. Vê bem no ultrassom? Vê bem no ultrassom também, bem totalmente visível. Doutor, e na hora de fazer a ablação de crosta, é 2 centímetros? É a mesma coisa, não muda nada. A né? técnica foi a semelhança. E 1,5 cm, você usa a epigástrica superficial como parâmetro, né? E vem fazendo daí você acopla, né, então no bisturi, na caneta do bisturi e vem puxando. Aí uma pergunta que muita gente faz, e qual que é o parâmetro que a gente usa, né? O parâmetro que a gente determinou nos estudos é 60 watts por 10, 15 segundos, né? Então a gente sabe que se a gente fizer isso mesmo de uma maneira cega e recuar 3 centímetros, a gente vai ter efeito. É sempre de 3 em 3, que é o tamanho da... Então, você pode fazer isso, mas eu gosto muito, né, de ver a ação. Com então, certeza. e também agilizar. Então, o que eu faço? Geralmente, eu boto 90 watts e aí eu aplico e eu vou vendo a ação e vou correndo. Igual laser, então. É igual laser. Não é centimetrado, né? Você prefere ver no olho do que ficar contando. Ele não é centimetrado, né? Mas assim, não precisa, porque você vem puxando, você vai olhando o efeito, né? E tranquilo. E aí uma coisa que a gente tem feito também, Fábio e Arthur, é que mesmo quando a gente recua, quando eu vou marcar as varizes, eu já bato o ultrassom, eu já vejo o segmento que é incompetente e também de onde estão saindo essas bocas das tributárias. E já marco na pele. Então, quando você queima, né, a parte cranial, quando chega nessa boca, eu estaciono a ponta do catéter e como a resistência é maior, né, no segmento que já foi... já tratou. Que eu já tratei. Então, a hora que você injeta espuma, ela vai entrar no segmento incompetente. Legal, interessante. E aí, depois, a gente, terminando o procedimento, a gente faz compressão extrínseca, né? Tento fazer o curativo mais leve possível. Você tem vários devices que você pode fazer a compressão. Eu uso muito compressa mesmo. Eu ponho a compressa naquele cluster de varizes e aí eu passo uma faixa normal para segurar e depois faixa elástica. E aí a gente pede para o paciente, assim que for para a enfermaria, já sair andando, e alta é super precoce, pede para o paciente não fazer repouso. Depois de 48 horas o paciente volta com enfaixamento, eu mesmo tiro e se tiver necessidade eu já dreno. E aí já boto um curativo lá e meia elástica de alta compressão por 15 dias. Então, geralmente, você trata só a safena nesse tempo. A safena e injeta as tributárias. Não, mas você não vai fazer flebectomia. Não faço flebectomia na grande maioria das situações. Faz espuma. Eu faço espuma, dreno precocemente e aí depois eu trato com espuma no consultório ou no ambulatório. Esse tratamento estagiado que é bem americano, assim, e eles funcionam super bem lá, né? Sim. Mas realmente, culturalmente, aqui a gente quer tirar tudo numa tacada, né? Doutor Fábio, Deixa eu só te perguntar aqui. Se eu tiver 3 safenas no mesmo paciente, posso reutilizar?
Sim, ele é um catéter de uso único, né? Mas no mesmo paciente eu uso O mesmo. Aguenta bem, nas três. não vai desgastando. Não, de jeito nenhum. O que a gente faz, né, entre uma safena e outra, como às vezes ela acaba, como a ponta do bisturi elétrico, né? O eletrodo do bisturi elétrico normal, acaba carbonizando um pouco, aí você vai com Dá uma lâmina raspadinha 11, igual a lâmina de faz dá uma caneta. limpadinha, né? Porque senão pode prejudicar a passagem da corrente. E, doutor Fábio, você falou que parametrizado em estudo foi 60, né, de energia. 60 watts por 10, Por 10 segundos. a 15 segundos a gente sabe que vai provocar A minha dúvida oclusão. é assim, porque, sei lá, você está no teu consultório com um aparelhinho de cautéria, você está no hospital com um Valley Lab ótimo, que a energia é completamente diferente. Excelente. Você vai vendo no olho ou tem algum parâmetro? Então, exatamente. O que acontece? Você sabe que todos os equipamentos de bisturi elétrico, eles têm uma curva de impedância que ela tem que ser mais ou menos parecida, mas ela não é exatamente igual, né? E também ele tem que estar sendo constantemente calibrado. Não dá para saber, né? Se existe uma calibração anual, como é o recomendado, tal. Outra coisa também, às vezes a placa de bisturi elétrico fica um pouquinho mais distante e tal. Então, são coisas que podem influenciar, né? Então, e como a gente faz o procedimento todo, né, guiado por ultrassom, eu olho o que está acontecendo, né? Eu acho bacana olhar, né? Mas eu falo isso porque, assim, de uma forma, foi estudado com recuo, né, e com esse grau de energia. Mas você me conhece, sou um cara meio ansioso, eu quero terminar as coisas logo, então eu já ponho uma potência maior, venho... E funciona bem, não tem complicação por bem. conta disso. A gente não teve nenhum caso de complicação grave, nenhum caso que a gente fez até hoje, né? E o Bernardo, né, que é o CEO da MSB, quando a gente fez a parceria, né, para o desenvolvimento do produto acabado, né, ele um cara super ético, né? A gente fez vários casos com colegas, ele estando na sala para ver, né, se tinha alguma complicação, tal. E eu tinha assim um pouco de receio de fazer um treinamento, só que assim, a gente fez com pessoal lá de Londrina, com o Igor Cincos, que vocês conhecem, né? Eu vou ficar citando todos os nomes, a gente fez com vários colegas que têm muita mão, né? E, cara, eu nem entrei no procedimento. O pessoal fez assim... Intuitivo, né? Super intuitivo, né? Não tem muita diferença em relação à técnica da termoablação. Doutor Fábio, perfurante vai bem e se dá para fazer punção, ele passa num gel com 16, por exemplo, dá para tratar só a tributária? Então, esse modelo aqui, ele não foi desenvolvido para perfurante. A gente tem um modelo que eu até... um modelo experimental. Eu lembro no Dante. Que eu fiz no Dante, a gente estava fazendo, ia ser até a tese de doutoramento da Vivian, né, Scheib, que defendeu agora, a gente mudou. Né, a gente está em processo aí, né, junto com o pessoal da MSB, né, de fazer o mini eletrocoagulador. O que muda é essa cabeça só. O problema até daria para usar se a extensão fosse menor. Né? Mas como é muito longo, não dá. Ela vai entrar dentro do sistema venoso profundo. E se deixar ele parcialmente embainhado, ele não abre? Ele parcialmente pouco, né? Ele abre, cara, mas assim, ele também é 6 French, né? Então, eu acho Pode que... não entrar bem, né? Mas assim, em breve a gente vai ter o mini eletrocoagulador aí para tributárias e perfurantes, né? Que a gente vai usar o mesmo device também para fazer tributária. Maneiro. O limite da safena é 1.2 ou tem que ser menor? Excelente pergunta também. 1.2 é o diâmetro que a safena, estando repleta de sangue ou não, né, a haste vai entrar em contato com a parede e vai provocar passagem de corrente. Só que, por exemplo, se for um pouco maior que isso, a gente põe o paciente em Trendelenburg, né, vai esvaziar a safena e aí vai entrar em contato, na grande maioria das vezes, e se mesmo assim não entrar, a gente pode comprimir com o transdutor, né, ou fazer entumecimento também, né, uma outra... Você pode fazer um pouquinho de espumante para dar uma contraída? A gente pode fazer também, mas assim, eu não faço muito essa prática, porque eu reservo a espuma e eu fico dentro daquele conceito de não usar mais que 10 ml, né? Você faz eu guardo para fazer nas tributárias, né?
Então eu não uso não, e não é necessário a injeção da espuma, mas você pode fazer para tentar dar uma espasmada, assim. Cara, então a gente tem um dispositivo nacional que faz termoablação de safenas de forma não inferior ao padrão ouro. E super efetivo, bacana, fácil. E aí vem a pergunta, né? Como é que eu tenho acesso a isso? E qual é o valor para o colega poder... E aonde, né? Conseguir. Então, esse device, ele está sendo feito na Bahia, né? Acho que é Lauro de Freitas, se eu não me engano. É bem pertinho do aeroporto, né? Então, quem quiser conhecer a fábrica, aliás, né? Eu fiquei surpreso, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma fábrica, né? Que hoje tem todas as certificações para fazer produto, né? Device, tanto para comercialização aqui no Brasil como fora do Brasil, né? Então, uma fábrica realmente padrão ouro aí né? Eu agradeço muito a parceria com a MSB, com o Bernardo, né? Que é o CEO da empresa e com a Biomedical. E a gente tem um site já que é www.realclosuredevice.com. Quem quiser conhecer as especificações técnicas, também fazer pedido, já está valendo, né? A gente já tem a Anvisa, saiu agora no começo do ano, né? E o lançamento oficial foi agora em agosto e a gente, né, já está comercializando. Em relação ao valor, como não sou eu que comercializo, né? Eu posso te falar o que eu tenho escutado o pessoal falar lá na fábrica e tal, né? Provavelmente o valor vai ser inferior, né, ao principal concorrente. O valor depende muito da quantidade, da situação em que o colega trabalha, né? Mas vai ser um pouco inferior. Eu acho que comercialmente vai valer a pena, Sim. Né? Para presetar, assim, abaixo do valor de radiofrequência, abaixo do valor de laser. Pelo que eu sei, né, é um pouco inferior, não é muito inferior, porque assim, não sei se vocês sabem, né, as exigências para você fabricar um negócio desse aqui, né, ainda mais aqui no Brasil. O custo do Brasil arrebenta todo mundo. Não é só isso, tem uma série de exigências da Anvisa, de testes, né, de dureza, de que a gente tem que se certificar, e eles têm razão, né, que isso aqui não vai tem um custo muito alto para desenvolver. É na perna de um paciente, né? Então, realmente, isso aí encarece um pouco. Vocês estão com algum contrato para entrar no SUS já, ou em vista? Olha, a gente... Que faz total sentido. Né? Eu acho que vai ser um caminho natural, né? E não só no SUS, como também nessas medicinas grandes de grupo aí, né? Porque eu acho que a principal vantagem dele reduz muito o tempo do paciente, do tempo cirúrgico e da permanência do paciente em sala, né? Então, eu acho que isso vai trazer uma custo-efetividade que vai justificar, né, essas empresas, essas medicinas de grupo, e no SUS, né, nem fala, né? E vocês já estão pensando em exportar? Exportação, aqui na América Latina eu sei que já tem, né, previsão, né? Provavelmente para o próximo ano aí a gente deve estar vendendo. Para fora eu não sei ainda, preciso perguntar para o pessoal lá se já tem algum planejamento, né? Não sei te dizer não, Fabio. Poxa, é sensacional. Eu tive a oportunidade, não de ver o caso ao vivo, mas de ver 2 casos diferentes. Eu vi um caso do Igor Sinkos apresentado no Science, que foi feito aqui em São Paulo. Sim. Bom pra caramba, todo mundo adorou lá. Anestesia local. Anestesia local. Na clínica do Igor. Na clínica. Bem simplório, assim, e efetivo. Tava com o aparelhinho lá de óxido nitroso, a gente nem usou. E outro caso feito pelo Felipe Coelho. E aí foi apresentado no Paraná Vascular, que eu vi a turma fazendo lá também. Foi super efetivo lá no Hospital Vascular de Londrina. Sim, sim. Né? Então, pra você ver, cara, parece novo, mas não é. Tu falou aí 2000 e... o processo 2011, todo... 2004. 2008. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Um casamento. Pra chegar nessa apresentação. Só para vocês terem uma ideia, cara, o tempo que demora hoje para você conseguir uma patente de inovação, do depósito até a concessão, né, é coisa de 10 anos. Né? Vocês pediram a patente quando? A gente pediu a patente lá naquela época lá, cara, em 2000 no Dante, lá pouco, lá atrás. No Dante tá usando?
No Dante a gente estava, né, com uma amostra, né? A gente fez vários casos lá, acho que foram mais de 20 casos, já com dispositivo final, claro. comercial, né? E agora a gente está, vamos ver se a gente consegue comprar, né? Porque acabaram as amostras e os residentes adoram, né, cara? Pô, com certeza. Porque, putz, o padrão ouro, né, de tratamento, ainda mais o catéter, assim, que é bacana, é esse conceito novo, né, de você navegar com o catéter e Sim, fazer claro. um planejamento customizado para a necessidade de cada paciente, né? Isso, cara, vai mudar, tenho certeza que daqui para frente, né, vai mudar aí a forma como você trata, porque você tem a oportunidade de você planejar e customizar, né, duas técnicas diferentes de tratamento para a necessidade individual de cada um, né? Então você pode fazer uma termoablação num segmento, injeção de espuma, né, pelo mesmo device, né? E pensa pro R1 que acabou de chegar na residência, deve ser muito legal, porque ele trata varizes, ele faz um meio endovascular, é meio Doppler, Pega a faz mão de espuma, pega a mão de pra tudo caramba. num procedimento só. Ô, Dr. Fábio, a gente teve a oportunidade de ter muito contato com a equipe do Dr. Braille algum tempo atrás e eles contavam os desenvolvimentos do Dr. Braille, assim, né? E como é curioso que entre o gênio e o maluco, a linha é bem tênue, assim, né? De todo mundo olhar e falar, cara, você tá viajando, para com isso. E o que ele criou. E assim, na tua história, é curioso também, porque imagina em 2004 você falar que ia fazer um troço desse e persistir por 20 foi assim, anos um processo dificílimo. até você colocar no mercado. Quantas vezes você Ninguém escutou para desistir disso acreditava. aí? Ninguém acreditava. Assim, infelizmente aqui no Brasil não é só comigo, né, cara? A inovação ainda é muito. Se a gente comparar, né, o desenvolvimento de dispositivos aqui no nosso país com o restante do mundo, cara, a gente não tem incentivo nenhum, né? É tudo feito na gambiarra mesmo, né? Exato, na base da porrada, porque garanto que você fez a pesquisa, a captação de recursos, o desenvolvimento, você tem que fazer tudo, né? Assim, Eu tentei desenvolver tudo dentro do Dante, mas assim, não dá, Não né? vai Porque sair, as né? especificações, as regulatórias, né? Se não fosse essa parceria que eu fiz com o Bernardo, né? Com a MSB e tal, a gente não estaria aqui de jeito nenhum. Com certeza. Eu estaria com a catéter lá na bioengenharia até hoje esperando. até hoje. E aí, bom, daí envolve processos políticos, de tempos em tempos muda quem está à frente do Pois troço. Mas a minha pergunta para ti é porque, assim, eu fui teu residente, eu conheço seu perfil e eu sei que você não vai parar por aí, né? Qual que é a tua visão de futuro para o dispositivo e para o tratamento de safenas? Bom, eu acho assim que o tratamento endovenoso minimamente invasivo ele veio para ficar, né? Eu acho que não tem recuo. Não conheço ninguém que hoje da nossa especialidade que não reconheça as vantagens do tratamento minimamente invasivo, né? Menor tempo de recuperação, menos dor, né? Eu acho que realmente a cultura vai mudar. Eu acho que o desenvolvimento dos equipamentos de ultrassom, né, com maior resolução, também vão ajudar muito no desenvolvimento dessa técnica. Eu acho que também o conhecimento e o desenvolvimento da técnica de espuma, né, que também veio para ficar, também vai ajudar muito. Eu acho que todo o planejamento pré-operatório, através do ultrassom tridimensional, né, cara, que você já vai conseguir. Eu acho que daqui a um tempo, cara, vai ter como se fosse um robô mesmo, que você funciona, põe o catéter e por mecanismo ele já vai procurar, vai navegar, vai procurar lá a tributária, vai injetar espuma, vai puxar, vai queimar o que. Eu acho que o caminho é esse mesmo, um caminho sem volta. A inteligência artificial vai ser incorporada a esses devices, né? E eu acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai, né, ver procedimentos, o tratamento das varizes, né, considerando também o sintoma do paciente, né? Hoje a gente não queima, né? Antigamente, eu fui de uma época, você ia operar uma varize, você tirava a safena sem saber, não tinha nem ultrassom. Do tornozelo à inguinal. Cara, tinha varize, você tirava a safena, não tinha conversa, safenectomia. Você vê o quanto que mudou, Claro. né? Hoje, né, até o trabalho do Felipe Coelho, né, que ele fez com o Belzac, acho que foi a tese dele, que ele fez a análise
dos padrões de incompetência, né? É muito raro a gente ter uma safena inteira incompetente, né? Então, se você tiver um planejamento bem feito no pré-operatório, né, cara, você vai queimar aquele pedacinho que está incompetente, né? Hoje a gente tem as técnicas VAL, né, cara, eu acho até hoje um crime você, né, tratar a safena inteira sem você ver o segmento que está incompetente, que é realmente necessário, né? Quer dizer que o Dr. Fábio agora vai parar com o sistema venoso profundo, então. Não, agora é só aí a gente eu vou voltar aqui num outro dia para a gente falar só sobre o sistema venoso profundo. Você falou do catéter que a MSB tornou possível. Eu tô me lembrando do Dr. Fábio no dente, assim, catéter no braço, aquela maletinha do Sonosite, aquele bem velho no outro, assim, andando. Então, agradecer a MSB por ter tornado isso uma coisa reprodutível. Indústria nacional, né, cara? Isso é muito bacana. É demais, cara. Eu tô super feliz, cara, porque, cara, eu tive várias vezes gente me recomendando, falou assim, cara, não fique insistindo, leva essa patente para fora, né? É muito mais fácil você desenvolver, né? Você registrar, desenvolver o catéter lá fora e trazer para o Brasil depois, né? Dentro desse processo, vários colegas fizeram isso, né? Não vou ficar citando o nome, mas vocês conhecem, o próprio Walter, né? E assim, a gente ter feito isso aqui no Brasil, na indústria nacional, você vai lá, cara, dá orgulho, aquele monte de funcionário, cara. O contato que eu tive com os engenheiros lá, de todo o aperfeiçoamento do catéter, né? Gente brasileira inteligentíssima. Lá na MSB tem uns engenheiros lá, cara, pessoal formado na Bahia, no Nordeste lá, que você dá orgulho, cara. É só um empurrãozinho, cara. Pois é, exatamente. Ô, doutor Fábio, e a gente está chegando para o fim aqui do episódio. Nós tivemos a oportunidade de ser seu residente. Mas para aquele residente que, putz, o cara está lá no Norte, Nordeste, Extremo Sul, conhece a força do Dante Pazzanese, mas não tem a oportunidade de te escutar no dia a dia, assim. A gente queria que você deixasse uma mensagem final como preceptor para essa turma de nova geração que está chegando, assim. Para o cara que não teve a oportunidade de te escutar ali na enfermaria, na beira do leito, como nós tivemos. Cara, eu acho assim, medicina não é fácil, né? Primeiro você tem que gostar muito do que faz, a gente tem que ter muita paciência, perseverança, né? Não, é complicado, são horas de dedicação, às vezes você tem que, né? É difícil até arrumar uma namorada, né? Depois que você casa, a mulher fica sempre brava com você, aí vem filhos, né? Você tem que ter muito equilíbrio, né, cara? Então tem que ter paciência, tem que ter... assim, em termos de dicas, né, de você optimizar esse processo todo, eu acho que você tem que também, logo que possível, você procurar um mentor, né, e para você tentar diminuir a sua curva de aprendizado, né, e também tá sempre lendo, estudando, participando de congresso, cursos, né. Tem vaga na sua pós, doutor? Sim, sempre tem. Agora mesmo eu tenho só 2 alunos. Né? Dá para a gente conversar. E eu acho que tem que fazer, né, fazer mentoria, eu acho que é super válido. Além de tudo isso, né, da parte técnica e acadêmica, também é muito importante a empatia. Né? A geração mais jovem, não é por culpa delas, é pelo tipo de acesso, né, a equipamento aí que a gente fica o tempo inteiro. Né? Então, você perde um pouco aquele olho no olho, né, de escutar. Eu acho que é muito importante. Porque o paciente é um ser fragilizado, né, cara? Você tem que ter uma empatia, conversar com o doente, explicar, mesmo que para você seja uma coisa super simples, né? O cara que está ali na sua frente está ali, né, com uma dor, com uma angústia muito grande, então a gente tem que reservar um tempinho para conversar. Eu acho que a ética na profissão tem que ser... permear todo o nosso exercício profissional, né? A relação com o colega, além do paciente, procurar não pular etapas, né? Eu vejo a geração mais nova meio ansiosa, né, cara, de fazer acontecer e às vezes acaba não respeitando, né, o mais velho, o professor, o mentor, né, e às vezes até, né, passando a perna. Eu não acho que isso seja uma forma de você começar a sua carreira, né? Você já começa a sua carreira meio queimado, né? Isso vai acabar fechando portas, na minha opinião. E também tem equilíbrio, né, cara? Tem que cuidar da saúde, né? Física, mental,
alimentação, sono. Como que era o nome da banda de pagode lá? De samba? Era Samba Coração. Samba Coração. Coração. Eu não peguei, Ainda tem o cara. coração? Agora não é mais o grupo, né? O pessoal, a maioria já morreu, se aposentou. Não, né? mas ainda tem o coração, o barzinho ali, a O padaria? Bar do o Coração botequinho ali? tem. Pra quem não sabe, o Coração é uma padaria do uma lado do padaria Dante do Pazanese. lado. E a gente tinha um grupo, né? Se chamava lembro. Samba Coração, que era de funcionários, que fechava a rua, tocava toda sexta-feira. Era uma delícia, né? Mas agora tem o grupo, toca uma vez por mês, mas eu não participo mais. Depois você casa, cara, samba, não combina com casamento, né? Você tem que se Ô, doutor afastar. Fábio, muito obrigado, viu, por vir Imagina, aí foi um compartilhar sua história. Parabéns pelo dispositivo, animal, assim, muito legal mesmo. Espero que eu tenha a oportunidade de poder utilizá-lo. Claro, claro. Quais são as suas redes de contato aí para os ouvintes conversarem com o senhor? Cara, eu tenho a página no Instagram, né? Dr. Fábio Rossi Vascular. A gente tem o www.institutovenoso.com.br, que é a nossa página dos cursos, né, da mentoria. Tem essa página, né, realclosuredevice.com, para quem quiser conhecer especificamente. Tem o livro do senhor também, não tem seu livro? Tem o livro, né? A gente acabou de publicar o de desordem venosa pélvica, com colaboração, né, de autores aí do Brasil inteiro, que a gente publicou agora, lançou no CISP, aqui em São Paulo, e tem o manual de diagnóstico e terapêutica endovenosa, que também já tem um tempo aí, que está no Amazon.com. E o seu Instagram? Instagram é Dr. Fábio Vascular. Ótimo. Então não deixem de conferir aí, entrar em contato com o Dr. Fábio Rossi, que é extremamente solícito, e pleitear uma vaga aí de pós. Essa pós é massa, porque é Dante / USP, né? O programa é da USP, da USP, né? né? O Dante, ele é um braço da Universidade de São Paulo, né? Um instituto de pesquisa. Então, é o mesmo programa. São os mesmos créditos, você pode fazer crédito no Dante, na USP, né? Mas venham com energia, porque né, se é para entrar, é para ralar, né, doutor? Tem que ralar. Fábio Goldbach, suas considerações finais. Nossa, demais, adorei conhecer, ver o que a gente via na residência agora, né, na prática, e uma coisa que vai se tornar multiplicável. Agradecer o Fábio, finalmente esteve aqui com a gente, e falar que as portas estão sempre abertas. Se voltar a falar do sistema venoso superficial, profundo, ou contar a história aqui, a gente está sempre aberto a ter aqui você com a gente. Valeu, obrigado, Fábio, Arthur. Não deixe então de entrar aí no site da msbbrasil.com e dar uma olhadinha aí, tem mais dispositivo lá, né? Não é apenas o Real Closure, tem mais coisa. Vale a pena entrar em contato. E aí procurar o seu distribuidor local ou o próprio site da MSB. Beleza? Chegamos ao fim de mais um episódio do Frêmito, podcast vascular. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito. E se você usar o dispositivo aí Real Closure, marca o Fogart da madrugada que a gente vai te repostar, tá bom? Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.